Um milionário pediu para ela fingir ser sua namorada por 3 minutos, apenas para escapar de um casamento. Algumas mentiras nascem do desespero. E naquela noite, Ellen Mercer estava prestes a contar a maior de sua vida. Os lustres de cristal do Beverly Hills Art Center lançavam sombras douradas sobre o mármore, enquanto a elite de Los Angeles se misturava sob instalações milionárias. Ellen permanecia imóvel, perto de uma escultura contemporânea, seu terno cinza perfeitamente ajustado, a expressão indecifrável. Aos 34 anos, ele dominava a arte de parecer calmo enquanto seu mundo desmoronava ao redor. A voz de sua mãe cortou a conversa ambiente como uma lâmina. Vivian Mercer, envolta em seda esmeralda e décadas de autoridade social, tomou o microfone. Tenho o anúncio mais maravilhoso para compartilhar. O estômago de Ellen caiu. A taça de champanhe em sua mão tremia imperceptivelmente. Meu filho Ellen, a mente brilhante por trás da curadoria deslumbrante desta noite, acaba de ficar noivo da encantadora Penelope Ashworth. O salão explodiu em aplausos. Flashes de câmeras iluminavam o ambiente como relâmpagos. Repórteres surgiam do nada. Smartphones transmitiam ao vivo para milhares. Ellen observava em horror enquanto Penelope, loira, impecável e totalmente cúmplice, se aproximava dele com um sorriso predatório. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Sua vida cuidadosamente construída, baseada em excelência silenciosa e invisibilidade estratégica, estava sendo desmontada em tempo real. O mundo da arte o respeitava por sua discrição, por deixar a obra falar mais alto que o homem. Agora sua mãe o transformava em notícia sensacionalista. Penélope segurou seu braço, os dedos impecavelmente manicurados frios contra a manga do terno. Querido, ela ronronou, alto o suficiente para que os microfones captassem. Você não vai beijar sua noiva? Os olhos de Ellen varreram a sala desesperadamente. Ele precisava de uma rota de fuga, uma distração, qualquer coisa. Foi então que ele a viu. Escondida em uma cabine no canto, perto do bar, completamente alheia ao caos, estava uma mulher de pele castanho-avelã e aura de calma absoluta. Usava fones de ouvido sem fio, a cabeça ligeiramente inclinada, como se ouvisse uma música que só ela podia escutar. Seus cabelos naturais estavam presos elegantemente, revelando maçãs do rosto marcantes e uma estrutura óssea digna de pinturas renascentistas. Ela era deslumbrante de um jeito que parecia natural. Nenhum esforço desesperado para chamar atenção, nenhuma pose calculada para câmeras, apenas presença, pura presença magnética. Mais importante, ela estava sozinha e não tinha ideia de quem ele era. Sem pensar duas vezes, Ellen se soltou do aperto de Penélope e atravessou o salão. Conversas se afastaram como água. As câmeras o seguiram, confusas, mas cativadas. A mulher ergueu os olhos quando sua sombra caiu sobre a mesa dela. De perto, sua beleza era ainda mais marcante. Pele luminosa, olhos escuros inteligentes e uma leve carranca entre as sobrancelhas, como se tentasse entender por que um estranho em um terno caro pairava sobre sua cabine. Ela tirou um fone de ouvido. Posso ajudar? Sua voz era mel quente, com apenas um toque de cansaço. Mulher inteligente. Ellen se inclinou, próximo o suficiente para que as câmeras não pudessem ler seus lábios, perto o suficiente para sentir o leve aroma de baunilha e jasmim em seus cabelos. Preciso que finja ser minha namorada, sussurrou ele com urgência, apenas por 3 minutos. Por favor. Ela piscou, aqueles olhos incríveis vasculhando seu rosto em busca de sinais de loucura ou perigo. Atrás deles, ele podia ouvir a voz de sua mãe subindo em confusão. Os saltos de Penélope ecoavam pelo mármore enquanto ela se aproximava, o murmúrio 2 repórteres pressentindo uma história. A mulher. Deus. Ele nem sabia o nome dela, inclinou a cabeça levemente. Um pequeno sorriso brincava nos cantos de sua boca. Só 3 minutos? Ela perguntou baixinho. 3 minutos,
ele confirmou. Ela se levantou com uma graça fluida, revelando uma silhueta que o simples vestido preto que usava não conseguia esconder. Ao se erguer, retirou o outro fone de ouvido e os guardou em uma pequena bolsa. "Sou Kelly", disse, estendendo a mão como se estivessem se encontrando em um coquetel perfeitamente normal. "Ellen." Seu alívio foi tão intenso que quase esqueceu que havia uma plateia. Ela deu um passo mais próximo, o suficiente para que a mão repousasse naturalmente sobre o peito dele. Para qualquer um que observasse, pareciam amantes compartilhando um momento íntimo. "Então", murmurou Kelly, os olhos dançando com malícia, "exatamente no que eu acabei de concordar?" Foi quando o primeiro flash de câmera explodiu em seus rostos, e Ellen percebeu que 3 minutos poderiam mudar tudo. Se um completo estranho se aproximasse de você em um evento lotado e pedisse para fingir ser sua namorada, por apenas 3 minutos, você teria coragem de dizer sim como Kelly disse? O que passaria pela sua mente naquele momento? O flash foi apenas o começo. Em segundos, estavam imersos em luz. A mão de Kelly se apertou instintivamente no peito de Ellen enquanto os repórteres avançavam como uma maré. Ela havia concordado com 3 minutos de fingimento, mas nada a preparou para o furacão de atenção agora voltado para eles. "Senhor Mercer", um repórter empurrou um microfone em direção a eles. "Pode nos falar sobre seu relacionamento com esta mulher misteriosa?" O braço de Ellen se enroscou na cintura de Kelly com naturalidade surpreendente. Ela podia sentir a tensão irradiando de seu corpo, mas sua voz permanecia firme e controlada. "Algumas coisas valem a pena serem mantidas em privacidade", disse ele, o tom carregado de calor suficiente para sugerir intimidade sem revelar detalhes. Kelly inclinou a cabeça para olhar para ele e, por um momento, esqueceu que estavam atuando. Havia algo vulnerável em seus olhos, uma gratidão tão profunda que apertou seu peito. Isso não era apenas sobre escapar de um noivado indesejado. Aquele homem estava se afogando. "Querido", ouviu-se dizer, o termo de carinho saindo de sua boca, como se estivessem juntos há anos. "Você não tinha prometido me mostrar a instalação na ala leste?" Foi uma saída perfeita. O alívio de Ellen era palpável enquanto ele a guiava pela multidão, a mão quente e protetora na pequena curva de suas costas. Ela vislumbrou rostos enquanto se moviam. A desaprovação chocada da mãe dele. Uma loira que devia ser a noiva descartada queimando de fúria, e frequentadores da arte cochichando por trás de taças de champanhe. Eles deslizaram por um corredor de serviço atrás de uma obra de Frank Steller, finalmente encontrando silêncio em uma pequena sala de preparação cheia de plástico bolha e caixas de transporte de arte. Kelly se encostou em uma bancada, subitamente consciente de que seu coração disparava. "Obrigada", disse Ellen baixinho, passando a mão pelos cabelos escuros. "Desculpe, eu sei que foi loucura", respondeu Kelly, mas sorria. "Sim, realmente foi." A luz fluorescente intensa, ela pôde estudá-lo de verdade pela primeira vez. Ele era atraente de um jeito discreto, mandíbula firme, olhos da cor de nuvens de tempestade, estrutura óssea digna de museus de arte. Mas era a forma como ele se portava que a intrigava, como um homem sempre pronto para qualquer impacto. "Sou Kelly Jameson", disse ela, estendendo a mão novamente. "Designer freelancer, namorada falsa por acidente e aparentemente sua salvação para a noite. Ellen Mercer." Seu aperto de mão foi firme. Curador de arte caloroso. Decepção familiar e oficialmente em dívida. Decepção familiar. Ela ergueu uma sobrancelha. "Você curou a exposição desta noite. Vi o letreiro. Esse é o seu trabalho. É incrível." Algo mudou em sua expressão. Surpresa cintilou em seus traços, como se não estivesse acostumado a elogios genuínos sobre sua habilidade profissional. "Você realmente olhou para a arte?" ele perguntou. A maioria das pessoas nesses eventos trata as instalações como papel de parede caro. A maioria não entende que uma boa curadoria cria jornadas emocionais, respondeu Kelly.
O jeito que você posicionou o Rothko ao lado das peças contemporâneas não é apenas esteticamente agradável, é uma conversa. Cada obra responde à outra. Ellen a encarou e Kelly sentiu o calor subir às suas bochechas. Talvez tivesse ido longe demais, revelando demais de seu próprio conhecimento. Como você sabe sobre curadoria? Ele perguntou. Mas o tom não era condescendente. Era curiosidade genuína. Estudei artes visuais na UCLA, nunca terminei. Mas aprendi o suficiente para reconhecer a maestria quando a vejo. Ela deu de ombros, subitamente autoconsciente. Hoje crio conteúdo para blogs de design. Nada tão sofisticado quanto isso, mas entendo a linguagem. Uma batida na porta interrompeu-os. Senhor Mercer, disse a voz de um segurança. Sua mãe está perguntando por você. A vulnerabilidade desapareceu do rosto de Ellen, substituída por uma máscara de compostura que provavelmente era seu estado padrão. Diga a ela que irei encontrá-la em breve. Quando os passos se afastaram, ele se voltou para Callie. Devo deixá-la ir. Você já fez mais do que o suficiente e tenho certeza de que tem algum compromisso. Ela deveria ir embora. Era claramente uma situação complicada, envolvendo pessoas ricas e dramas familiares. Exatamente o tipo de confusão que normalmente evitava. Mas algo no jeito que ele a olhou quando ela falou sobre seu trabalho, a gratidão e a surpresa, a fizeram hesitar. Na verdade, ela se ouviu dizer, não tenho para onde ir. Minha amiga Tânia me convidou hoje à noite, mas ela desapareceu com algum dono de galeria há 1 hora. Eu ia chamar um aplicativo para voltar para casa. Posso te dar uma carona. Ellen ofereceu rapidamente, depois se corrigiu. Quero dizer, é o mínimo que posso fazer. Depois de colocá-la naquele circo, Kelly estudou seu rosto. Havia algo que ele não dizia, alguma outra razão para relutar em deixá-la ir. Talvez estivesse receando enfrentar a família sozinho. Talvez estivesse apenas solitário. Tudo bem, ela disse. Mas tenho uma condição. As sobrancelhas dele se ergueram ligeiramente. Você tem que me dizer por que sua mãe achou que anunciar um noivado falso seria uma boa ideia. Pela primeira vez naquela noite, Ellen quase sorriu. Isso, disse ele, vai exigir mais do que uma carona para explicar. Enquanto se preparavam para sair da segurança da sala de armazenamento, Kelly se perguntou no que estava se metendo. 3 minutos já tinham se transformado em 30, e algo lhe dizia que a noite estava longe de acabar. O manobrista trouxe um Tesla Model S azul meia-noite, luxo discreto, assim como tudo em Ellen Mercer. Enquanto se acomodavam nos assentos de couro creme, Kelly não pôde deixar de notar como ele ajustava os espelhos, conferia pontos cegos e afivelava o cinto de segurança com precisão metódica. Até seus hábitos ao dirigir sugeriam um homem que não deixava nada ao acaso. Um endereço? Ele perguntou, dedos pairando sobre a tela de navegação. Cower Town, edifício Wilshire, na 6th Street. Ela observou suas sobrancelhas se erguerem levemente. Não é o que esperava. Não sei o que esperava, ele admitiu entrando no trânsito. As luzes da cidade pintavam rastros no para-brisa enquanto seguiam para leste. Percebi que não sei absolutamente nada sobre a mulher que acabou de me salvar. Kelly riu, um som que parecia surpreendê-lo com sua genuína leveza. Salvar sua vida? Um pouco dramático, não acha? Você não viu a cara da minha mãe quando anunciou aquele noivado. O aperto de Ellen no volante se intensificou. Vivian Mercer não faz sugestões, ela faz declarações. Na mente dela, meu casamento com Penelope Ashworth já estava decidido. Sem me perguntar. Perguntar implica que eu tenho escolha em assuntos familiares. Sua voz carregava anos de resignação. Os Ashworth colecionam arte contemporânea. Nós a curamos. Um casamento criaria uma dinastia que controlaria grande parte do mercado de arte da costa oeste. Kelly se virou na cadeira para observar seu perfil. Isso é medieval. Isso é negócios. Ele entrou na 101.
o letreiro de Hollywood brilhando ao longe. Meus pais construíram a Mercer Acquisitions do nada. Sacrificaram tudo pela segurança financeira. No mundo deles, o amor é um luxo que não podemos nos dar. A vulnerabilidade em sua voz fez o peito de Kelly doer. Ela cresceu com pais que lutaram financeiramente, mas nunca duvidou do amor deles por si mesma ou um pelo outro. A ideia de tratar o casamento como uma fusão corporativa parecia alienígena e dolorosa. "E o que você quer?" ela perguntou baixinho. Ellen ficou em silêncio tanto tempo que Kelly se perguntou se ele a ouviu. Finalmente ele falou: "Eu costumava pensar que queria desaparecer completamente, criar espaços bonitos para outras pessoas e nunca precisar ser visto. A arte fala mais alto que o artista, sabe? Mas... Mas hoje à noite, quando aquelas câmeras disparavam e Penelope me alcançava como se eu já fosse propriedade dela." Ele exalou devagar. "Pela primeira vez na minha vida, quis ser alguém totalmente diferente. Alguém corajoso o suficiente para escolher." Eles entraram em Koreatown, passando por churrascarias e mercados 24 horas, letreiros de neon refletindo em poças de chuva recente. Esse era o mundo de Kelly. Vibrante, diverso, real de um jeito que Beverly Hills nunca conseguia ser. "Aquele prédio?" Ellen apontou para um modesto complexo de apartamentos, estrutura envelhecida, mas com bons alicerces. "Terceiro andar, unidade de canto." Kelly desabotoou o cinto, mas não se moveu para sair. "Posso te perguntar uma coisa?" "Depois de hoje, pode me perguntar qualquer coisa." "Por que eu?" Naquela sala cheia de royalties do mundo da arte, por que escolheu a mulher sentada sozinha com fones de ouvido? Ellen desligou o motor e de repente o carro pareceu mais íntimo. Lá fora, a cidade pulsava com a energia da madrugada, mas dentro da bolha deles, tudo estava parado, porque você era a única pessoa naquela sala que parecia genuinamente contenta. Todos os outros estavam atuando, fazendo networking, se posicionando, calculando o próximo passo, mas você estava apenas presente, ouvindo música, observando, existindo sem precisar provar nada a ninguém. "Eu estava me escondendo", Kelly admitiu. "Minha amiga me arrastou para cá, mas eu me senti completamente fora do lugar. Todas aquelas pessoas de roupas de grife, falando sobre pinturas de 6 dígitos como se fossem o tempo. E ainda assim você sabia mais sobre curadoria de arte do que a maioria delas." O calor subiu pelo pescoço de Kelly. "Eu assisto muitos vídeos no YouTube." "Não", disse Ellen firmemente. "O que você disse sobre o posicionamento do Rothko, sobre criar conversas emocionais entre as obras, isso não é conhecimento de YouTube. Isso é entendimento intuitivo." Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, processando a estranha intimidade da noite. Kelly sabia que deveria subir, tomar banho para esquecer o caos da noite e fingir que nada tinha acontecido, mas algo sobre Ellen a fazia querer ficar, entender o homem por trás da compostura cuidadosa. "Devo ir", disse sem se mover. "Você deveria", ele concordou, sem ligar o carro. "Vai ficar bem indo para casa enfrentar o drama familiar?" O riso de Ellen foi alto. "Amanhã de manhã, minha mãe terá 3 estratégias diferentes para explicar o mal-entendido de hoje. Provavelmente já está ligando para Penelope para controlar os danos. E você deixa?" "Sempre deixo. É mais fácil do que brigar." Kelly alcançou a maçaneta da porta, mas parou. "Ellen?" "Sim." Às vezes a escolha mais fácil não é a certa. Ela já estava fora do carro, a caminho da entrada do prédio, quando ouviu a porta do Tesla bater. Virou-se e o encontrou parado ao lado do carro, mãos nos bolsos, com expressão incerta. "Sim?" Ele começou, parou, passou a mão pelo cabelo. "Você talvez queira tomar um café algum dia? Sei que hoje à noite foi loucura e você não me deve nada, mas..." "Sim", ela disse, surpreendendo ambos pela rapidez da resposta. O alívio se espalhou pelo rosto dele. "Sério?" "Sério." Ela sorriu, tirando as chaves da bolsa.
Mas da próxima vez vamos tentar encontrar um lugar com menos câmeras. Enquanto subia as escadas do apartamento, Kelly podia ouvir o carro dele ainda ligado do lado de fora. Só quando acendeu a luz da sala percebeu que ele finalmente havia partido. 2 dias se passaram antes de Ellen enviar uma mensagem, e Kelly quase se convenceu de que toda a noite tinha sido um sonho elaborado. Café. Conheço um lugar sem fotógrafos. Ela olhou para a mensagem por mais tempo do que o necessário, o polegar pairando sobre o teclado. Algo naquela mensagem simples parecia carregado de possibilidades e perigo. Groundwork Coffee na Melrose, 14 hours. C. Perfeito. Te vejo lá. Kelly chegou 15 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa de canto de onde podia observar a porta. Groundwork era seu refúgio, uma cafeteria de bairro onde os baristas conheciam seu pedido, e o Wi-Fi era confiável para seu trabalho de design. Paredes de tijolos expostos exibiam arte local rotativa, e o constante burburinho criava o pano de fundo perfeito para pensar. Ela trocou de roupa 3 vezes naquela manhã, finalmente optando por jeans escuros, um suéter cinza macio e botas que a faziam se sentir segura. Nada muito chamativo, nada que gritasse: "Estou tentando impressionar um milionário, apenas eu mesma." Ellen entrou exatamente às 14 horas, e Kelly sentiu o ar faltar por um instante. Adeus ao terno impecável da galeria. Em vez disso, usava jeans escuros perfeitamente ajustados, uma Henley azul marinho e uma jaqueta de couro que parecia cara, mas já amada. O cabelo levemente bagunçado, como se tivesse passado as mãos nele, e o efeito geral era devastador em sua casual perfeição. Ele a avistou imediatamente, um sorriso surgindo no canto da boca enquanto se aproximava. "Muito melhor assim", disse, apontando para a atmosfera acolhedora. "Sem lustres à vista e definitivamente sem repórteres", Kelly respondeu, levantando-se para cumprimentá-lo. Houve um momento de constrangimento, sem saber se deveriam abraçar, apertar as mãos ou simplesmente sentar. Optaram por um breve e surpreendentemente caloroso abraço que deixou Kelly levemente tonta. "O que é bom aqui?" Ellen perguntou, examinando o menu escrito no quadro com a mesma intensidade que provavelmente aplicava na aquisição de obras de arte. "Depende. Você gosta de sabores complexos ou só quer cafeína?" "Honestamente, geralmente bebo o que meu assistente traz. Nunca pedi meu próprio café em um lugar assim." Kelly piscou. "Nunca? Meu mundo é muito curado. Alguém cuida dos detalhes mundanos para que eu possa focar no trabalho." Ele parecia quase envergonhado com a confissão. "Percebo como isso soa. Soa solitário", Kelly disse sem pensar. Depois se corrigiu. "Desculpe, não quis dizer isso." "Não, você está certa." Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que ela começava a reconhecer como o sinal de que ele se sentia vulnerável. "É solitário." Só nunca admiti antes. Eles se aproximaram do balcão juntos, e Kelly observou Ellen estudar o menu com curiosidade genuína. O jovem barista, com tatuagens nas mangas e alargadores nas orelhas, parecia tentar colocar o rosto de Ellen. "Vou querer o mesmo que ela", disse Ellen, acenando para Kelly. 2 cortados de aveia com um shot extra, pediu Kelly ao barista, sorrindo para Ellen. "Confie em mim." Enquanto esperavam os pedidos, Ellen examinava a arte nas paredes. Aquarelas de um artista local, mostrando cenas do cotidiano de LA, pontos de ônibus, lavanderias, mercadinhos de esquina, todos com detalhes cheios de carinho. "São lindas", disse ele, parando diante de uma pintura de uma mulher esperando o metrô, seu rosto iluminado pela tela do celular. "Há algo honesto nelas. Sem pretensão. O nome do artista é Diego Fuentes. Ele vem aqui toda terça-feira para trabalhar no laptop. Vende seguros durante o dia, pinta à noite." Kelly aceitou o café do barista com um sorriso. "Ele me contou uma vez que pinta momentos comuns porque são aqueles que esquecemos de notar." Ellen a seguiu até a mesa, ainda processando suas palavras. "Você conhece o artista pessoalmente?" "Conheço muitos dos frequentadores daqui. A senhora Chen, que vem toda manhã para o seu latte de chá verde. Ela está escrevendo uma memória sobre crescer em Taiwan. Jordan,
O cara que acabou de fazer nosso café está economizando para a faculdade de cinema. Este lugar é cheio de histórias. Eles se acomodaram e Ellen deu o primeiro gole do cortado. Suas sobrancelhas se ergueram surpresas. Incrível, não é? Você estava perdendo um dos prazeres simples da vida. Kelly envolveu suas mãos em volta da caneca, estudando o rosto dele. Posso te perguntar uma coisa? Fala. O que aconteceu depois que você me deixou com sua família? A expressão de Ellen escureceu levemente. Minha mãe convocou uma reunião de emergência da família. Aparentemente, minha namorada misteriosa estava nos trending topics das redes sociais. Mistério Mercer virou coisa séria agora. Meu Deus, desculpe. Não precisa. Pela primeira vez em anos, sua mãe estava sem palavras. Ela ficava perguntando quem você era, quais eram suas conexões familiares, se era algum tipo de rebeldia. Ele riu, mas sem humor. A ideia de que eu pudesse realmente me importar com alguém fora do círculo social aprovado nunca passou pela cabeça dela. Callie sentiu uma pontada de simpatia por ele. Anne Penélope furiosa. O pai dela ligou para o meu para discutir gerenciamento de reputação. Aparentemente, ser rejeitado publicamente não é bom para a marca Ashworth. Você não a rejeitou. Você escapou de uma emboscada. Tente explicar isso para pessoas que tratam casamento como contrato de fusão. Ellen recostou-se na cadeira, e pela primeira vez desde que ela o conheceu, parecia realmente relaxado. Mas chega de drama familiar. Me conte sobre seu trabalho, trabalho de verdade, não a versão corporativa. O interesse genuíno na voz dele aqueceu o peito de Kelly. Crio conteúdo visual para pequenas empresas, gráficos para redes sociais, designs de sites, pacotes de identidade visual. Nada glamuroso, mas ajudo as pessoas a contar suas histórias visualmente. Isso soa como curadoria para mim, só que em outro meio. Nunca pensei dessa forma. Mostre-me, disse Ellen, inclinando-se. Quero ver seu trabalho. Kelly hesitou. Depois pegou o celular. Deslizou pelo portfólio. Logos para restaurantes locais, templates de Instagram para instrutores de yoga, rebranding completo de uma boutique vintage em Silver Lake. Ellen analisava cada imagem com a mesma atenção que dedicara à arte da galeria. São sofisticadas, as paletas de cores, as escolhas tipográficas. Você tem um olhar real para isso. Não precisa ser simpática. Não estou sendo simpática. Estou sendo honesta. Este trabalho tem personalidade, o que é mais difícil de alcançar do que a perfeição técnica. Ele devolveu o celular, os dedos tocando os dela por um instante. Você já pensou em trabalhar com galerias ou artistas que precisam de identidade visual? Pessoas assim não contratariam alguém como eu. Por quê? Porque não tenho as conexões certas, a educação certa, o certo, sei lá. A voz dele era suave, mas firme. Kelly olhou ao redor da cafeteria para os rostos familiares e o caos confortável que compunha seu mundo. Contexto, ela terminou baixinho. Ellen ficou em silêncio por um longo momento, girando a caneca nas mãos. Posso te contar uma coisa? Aquela noite na galeria, quando você analisou minhas escolhas de curadoria, foi a primeira vez que alguém realmente viu meu trabalho. Não minha reputação, não meu sobrenome, não a política por trás das aquisições, apenas o trabalho em si. Os olhos deles se encontraram sobre a pequena mesa e Kelly sentiu algo mudar entre eles. Isso não era mais sobre o favor da namorada falsa. Era sobre duas pessoas reconhecendo algo verdadeiro uma na outra. Ellen, ela começou, mas o celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de texto de sua amiga Tânia. Garota, você está famosa. Me liga agora, anexo havia um print de um blog de entretenimento. Mistério feminino rouba o coração do solteiro mais cobiçado da arte em LA. O estômago de Kelly caiu ao ler a manchete. Ela ergueu os olhos e encontrou Ellen observando-a, com preocupação crescente. Está ruim? Ellen perguntou, lendo a preocupação em sua expressão. Ela virou a tela do celular para ele e o rosto dele ficou pálido.
O post do blog mostrava uma foto granulada, mas reconhecível, deles na galeria. O braço dele ao redor da cintura dela, a mão dela sobre o peito dele, ambos parecendo intimamente absorvidos um no outro. O artigo era ainda pior do que a manchete sugeria. Especulava sobre sua identidade, sua história, até incluía prints de suas redes sociais. Alguém fez a lição de casa, encontraram meu Instagram, disse Kelly, com a voz tensa de descrença. Meu LinkedIn. Estão me chamando de social climber do lado errado de LA. Ela encerrou o maxilar ao ler. Fontes próximas à família Mercer questionam se esta mulher misteriosa tem segundas intenções. Ele leu em voz alta. Penelope Ashworth, filha do colecionador de arte Harrison Ashworth, recusou-se a comentar, mas foi vista saindo da propriedade Mercer esta manhã. Penelope estava na sua casa. Na casa dos meus pais? Corrigiu Ellen, sombrio. Provavelmente reuniões de controle de danos. Isso é exatamente o que eu estava tentando evitar. O celular de Kelly vibrou novamente. E de novo. Mensagens, chamadas perdidas, notificações do Instagram. Sua vida tranquila estava sendo invadida em tempo real. Eu devia ir, disse, começando a recolher suas coisas. Foi um erro. Desculpe por te meter em mais problemas com sua família. Espere. Ellen segurou seu pulso com delicadeza enquanto ela se levantava. Você não me colocou em nada. Eu que te arrastei para essa confusão. E agora está afetando minha vida também. A voz de Kelly permaneceu firme, mas ele podia ver a preocupação em seus olhos. Tenho clientes, Ellen. Pequenos empresários que confiam em mim para gerenciar suas marcas. Se isso virar algum tipo de escândalo... Não vai, disse ele firmemente. Vou ligar para meu assessor de imprensa. Vamos emitir uma nota dizendo que somos apenas amigos, que a mídia interpretou mal. Kelly riu, mas não havia humor no som. Você realmente acha que é tão simples que pode simplesmente dizer à internet para parar de se interessar? Antes que Ellen pudesse responder, uma jovem se aproximou da mesa, hesitante, universitária, segurando um celular e visivelmente nervosa. Com licença, disse a Kelly. Você não é a garota do lance da Galeria Mercer? Minha colega me mandou o artigo. Posso tirar uma selfie? O sangue de Kelly gelou. Desculpe, mas não. Só estou tentando tomar um café. Vamos, só uma rapidinha. Você está famosa agora. Ela disse não. A voz de Ellen carregava uma autoridade silenciosa, fazendo a garota recuar. Por favor, respeite nossa privacidade. A menina se afastou, mas não antes de Kelly perceber que ela tirava fotos de longe. Outros clientes começaram a olhar na direção deles, alguns sussurrando e apontando. Isso é insano, murmurou Kelly, puxando o casaco. Preciso sair daqui. Saíram da cafeteria juntos, mas o estacionamento não oferecia refúgio. Um fotógrafo com uma lente longa estava posicionado do outro lado da rua e começou a fotografar assim que eles apareceram. Meu carro, disse Ellen, guiando-a para o Tesla com urgência protetora. Uma vez dentro, com os vidros escurecidos protegendo-os, Kelly se encostou no encosto e fechou os olhos. De manhã eu era uma pessoa normal. Hoje à noite, provavelmente serei meme. Vou consertar isso, disse Ellen, segurando firme o volante. Como? Não dá para desfazer algo viral. Não dá para apagar fotos que já estão online. Ela abriu os olhos e olhou para ele. O seu mundo opera por regras diferentes do meu. Quando ricos têm escândalos, contratam assessorias de imprensa e esperam o ciclo de notícias passar. Quando pessoas normais se envolvem no drama dos ricos, isso as persegue para sempre. A verdade de suas palavras atingiu-o como um golpe físico. Ele passou a vida inteira blindado das consequências reais, protegido por dinheiro, sobrenome e conexões. Mas Callie estava certa. Ela não tinha esses escudos. O que você quer que eu faça? Perguntou ele em voz baixa. Kelly ficou em silêncio por um tempo, observando o fotógrafo do outro lado da rua ajustar o equipamento. Eu não sei, admitiu a voz tensa. Nunca estive em uma situação como essa. O telefone dela tocou.
No visor, o nome da mãe. Eu preciso atender, disse, tentando soar animada. Oi, mãe. Mesmo do banco do motorista, Ellen pôde ouvir a voz aflita do outro lado da linha. As respostas de Kelly eram medidas, cuidadosas. Sim, eu estou bem. Não, não é o que parece nas matérias. Não, eu não estou namorando um milionário. Mãe, eu preciso desligar. Te ligo à noite. Também te amo. Ela desligou e ficou olhando para o celular, pálida. Minha mãe viu tudo no Facebook. A amiga dela compartilhou o artigo com a legenda: Não é sua filha. Agora, ela deve estar respondendo perguntas do bairro inteiro. Ellen sentiu o peso da culpa como uma âncora. Kelly, me desculpa. Se eu tivesse imaginado que isso iria tão longe, eu jamais... Jamais o quê? Interrompeu ela. Teria deixado sua mãe te forçar a um noivado? Não, você não teria. Você estava desesperado e eu escolhi ajudar. Nós dois escolhemos. Ela respirou fundo. Então, o que fazemos agora? Do outro lado da rua, o fotógrafo falava animadamente ao celular, provavelmente vendendo as fotos para o maior lance. Agora a gente precisa conter isso antes que piore, disse ela. A gente? Ele perguntou surpreso. Pela primeira vez desde que leu a matéria, a expressão de Kelly suavizou. Você não me abandonou quando aquele fotógrafo apareceu. O mínimo que posso fazer é te ajudar a limpar a bagunça que criamos juntos. Isso não é sua responsabilidade. Talvez não, respondeu ela. Mas ir embora agora não vai apagar as fotos, e algo me diz que sua família não vai deixar isso morrer tão fácil. Como se suas palavras tivessem poder, o telefone de Ellen vibrou. Uma mensagem da mãe. Reunião de família hoje, 19 horas. Traga ela. Ele mostrou o texto para Kelly. Ela riu. Uma risada nervosa, quase histérica. Traga ela? Eu não sou um acessório que você leva para a reunião de família. Você tem razão. Isso já saiu do controle. Ellen ligou o carro, o olhar fixo na estrada enquanto a mente trabalhava freneticamente. Mas talvez seja exatamente por isso que precisamos enfrentar isso de frente. O que você está sugerindo? Perguntou Kelly, desconfiada. Ele desviou o olhar rapidamente para ela, o semblante tenso. Estou sugerindo que talvez 3 minutos não tenham sido suficientes. Como assim? 3 minutos não foram suficientes? Ela perguntou, controlando o tom. Enquanto o Tesla subia em direção às colinas, as mãos dele estavam firmes no volante. Quero dizer que talvez devêssemos continuar com a farsa, pelo menos até a mídia perder o interesse e minha família aceitar que eu não vou me casar com Penélope. Kylie se virou para ele, incrédula. Você quer que eu seja sua namorada de mentira? De verdade? Quero te proteger das consequências que eu criei, disse ele com sinceridade. E sim, eu preciso da sua ajuda com minha família, mas dessa vez seria nos seus termos, um acordo profissional, com limites claros e compensação. Kelly virou o rosto para a janela, observando as mansões que subiam as encostas douradas pelo sol da tarde. Compensação? O que você ganha em um mês, eu triplico. O silêncio no carro ficou denso. Lá fora, o fotógrafo ainda os seguia de longe, a câmera em punho. Dentro, 2 vidas estavam prestes a se entrelaçar de um jeito que nenhum dos dois havia planejado. Além disso, eu cubro qualquer trabalho que você perca por causa dessa situação e vou te apresentar a donos de galerias que precisam de design. A voz dele era firme e profissional. Pense nisso como um contrato de consultoria. Consultoria em quê, exatamente? Como fingir que está apaixonada por você? A palavra apaixonada pairou no ar entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Consultoria sobre como ser eu mesmo, disse Ellen em voz baixa. 2 horas atrás eu pedi meu próprio café pela primeira vez em anos. Você me fez perceber quanto da minha vida eu entreguei às expectativas dos outros.
Eles chegaram a um mirante com vista para a cidade. LA se estendia infinitamente abaixo, banhada pela luz dourada da tarde. Ellen estacionou e desligou o motor, mas nenhum dos dois se mexeu para sair do carro. "Quanto tempo estamos falando?" Kelly perguntou. "Algumas semanas, talvez um mês", respondeu ele. "Tempo suficiente para convencer todo mundo de que isso é real. Depois podemos ter uma separação tranquila. Você volta à sua vida, eu volto à minha, e minha mãe encontra um novo projeto para se preocupar. E nesse meio tempo, frequentamos alguns eventos juntos. Jantares em família, aberturas de galeria, nada muito exigente." Ele fez uma pausa, estudando o perfil dela. "Eu sei que parece loucura." "Parece insano", corrigiu Kelly. "Mas afinal, ajudar um estranho na galeria também parecia, e eu já fiz isso." Ela ficou em silêncio por um tempo, ponderando a impossibilidade da situação frente ao problema real que enfrentavam. A atenção da mídia não iria desaparecer só porque eles queriam. Se terminassem a relação falsa abruptamente, isso só alimentaria mais especulações. "E sua família?" ela perguntou. "Eles vão perceber que sou falsa." "Minha mãe é muitas coisas, mas perceber emoção genuína não é uma delas", disse ele. "Ela estará ocupada demais analisando suas conexões e contas bancárias para questionar se nossos sentimentos são reais." Que deprimente. "Essa é minha família." Ele sorriu, de forma irônica. "Olha, eu entendo se isso for demais. Você não se inscreveu para drama familiar e relacionamentos falsos. Só diga a palavra e eu contrato a melhor equipe de gestão de crises que o dinheiro pode comprar para proteger sua privacidade." Kelly pegou o celular e rolou as notificações que não paravam de chegar. Pedidos de amizade de estranhos, comentários em fotos antigas, mensagens de pessoas que não via desde o ensino médio. Sua vida tranquila tinha sido destruída em poucas horas. "Se eu disser sim", falou lentamente, "tenho condições." Alívio passou pelo rosto de Ellen. "Diga-as." "Primeiro, isso permanece estritamente profissional, sem linhas borradas, sem confusão sobre o que é ou não." "Combinado." "Segundo, mantenho meus clientes regulares e minha própria rotina. Não vou estar à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana." "Claro." "Terceiro, quando isso acabar, acaba completamente. Sem contato, sem favores, sem encontros constrangedores em cafeterias. Corte limpo." Algo mudou na expressão de Ellen com essa última condição, mas ele assentiu. "Entendido." "E quarto", continuou Kelly, "você me ajuda a explicar isso para minha família e amigos. Não vou mentir para quem eu gosto, mas também não posso dizer que estou namorando de mentira um milionário por dinheiro. Vamos bolar uma história que funcione." "Prometo, algo próximo da verdade. Nos conhecemos na galeria, nos demos bem, decidimos ver onde isso nos leva." Kelly se recostou no encosto, ainda processando a virada surreal que sua vida tinha tomado. "Isso é a coisa mais louca que já aceitei." "É um sim?" ele perguntou. Ela olhou para ele de verdade. Havia algo vulnerável em seus olhos cinzentos. Uma esperança que ia além da ajuda que ele precisava com a família. Por toda sua riqueza e sofisticação, Ellen Mercer parecia fundamentalmente solitário, preso em uma vida que parecia perfeita por fora, mas vazia por dentro. "É um sim", disse ela, "mas precisamos estabelecer regras sobre aparições públicas. Não estou confortável com contato físico demais e definitivamente não vou te beijar para as câmeras." "Sem beijo", concordou rapidamente Ellen. "Mãos dadas, talvez um braço no seu ombro em eventos. Nada mais íntimo do que alguém ver nos primeiros encontros." "E como exatamente praticamos ser convincentes sem parecer convincente?" A pergunta pairou entre eles, carregada da consciência de que havia atração mútua, apesar da natureza artificial do acordo. A química que sentiram na cafeteria não tinha sido falsa. "Vamos descobrir conforme avançamos", disse Ellen, provação pelo fogo. O celular de Ellen vibrou com outra mensagem da mãe, desta vez mais insistente.
Ellen, 19 horas. Não me faça enviar um carro. Falando em provação pelo fogo, disse ele, mostrando a mensagem a Kelly. Você está pronta para conhecer a família Mercer? Kelly conferiu seu reflexo no espelho lateral, ajeitando os cabelos e respirando fundo. Quão ruim poderia ser? O riso de Ellen respondeu por ela. A propriedade Mercer em Bear era exatamente o que Kelly esperava. E de algum jeito, ainda pior. Portões de ferro maciço se abriram para uma entrada circular cercada por arbustos impecavelmente podados. A casa em si era um estudo de opulência discreta. Linhas limpas, janelas do chão ao teto e mármore suficiente para reconstruir um pequeno museu. Tudo era lindo, frio e totalmente impessoal. Mudou de ideia? Perguntou Ellen quando se aproximaram da porta. Terceira e quarta ideias, admitiu Kelly, ajeitando a calça preta e a blusa de seda que havia pegado emprestada da colega de apartamento. Mas agora é tarde demais. A porta se abriu antes que pudessem tocar a campainha, revelando uma mulher que só podia ser a mãe de Ellen. Vivian Mercer era elegante de uma maneira que exigia manutenção constante. Cabelo platinado preso em um coque perfeito, maquiagem, que provavelmente havia levado 1 hora para parecer natural, e um vestido creme que custava mais que o aluguel de Kelly. Ellen, disse ela, beijando o rosto do filho sem estragar o batom. Seus olhos imediatamente se fixaram em Kelly, intensos como um predador avaliando a presa. E você deve ser a famosa mulher misteriosa, Kelly Jameson, disse Kelly, estendendo a mão com mais confiança do que sentia. Obrigada por me receber em sua casa, senhora. Mercer. O aperto de mão de Vivian foi breve, clínico. Por favor, me chame de Vivian. Entre. Temos muito a discutir. O interior era uma obra-prima de tons neutros e arte cara. Kelly reconheceu um pequeno esboço de Picasso no hall, pendurado com aparente indiferença, ao lado de algo que parecia um original de Hawthorne. Não era apenas riqueza. Era poder geracional exibido tão casualmente quanto fotos de família. Eles foram conduzidos a uma sala de estar, onde 2 outras pessoas aguardavam. Um homem de cabelos prateados, com os olhos e o queixo idênticos aos de Ellen, estava próximo a um carrinho de bebidas. Uma mulher mais jovem, sentada em um sofá de couro branco, parecia um pássaro de rapina elegante. Richard Mercer, disse o homem, aproximando-se com sorriso de político e aperto de mão firme. Pai de Ellen. E esta é Penelope Ashworth. A loira da galeria parecia ainda mais formidável pessoalmente, de ponta a ponta. Sapatos nude, cabelo perfeitamente escovado, tudo designer. Ela sorriu para Kelly com um calor que podia congelar água. Então você é a mulher que causou tanto alvoroço, disse Penélope, voz doce como mel sobre aço. Que emocionante para você. Por favor, sente-se, comandou Vivian, mais ordenando do que convidando, apontando para uma cadeira desconfortável que colocava Kelly diretamente na linha de fogo. Ellen, sirva-se de um drink. Parece que você precisa. Enquanto Ellen se dirigia ao carrinho, Kelly se sentiu subitamente só. Isso não era uma reunião familiar. Era um interrogatório. Então, Kelly, começou Richard, acomodando-se na cadeira com facilidade ensaiada. Conte-nos sobre você. O que faz da vida? Sou designer gráfica freelance, respondeu Kelly, mantendo a voz firme. Trabalho com pequenos negócios, ajudando a desenvolver a identidade visual deles. Que espírito empreendedor, disse Vivian, num tom que sugeria que empreendedorismo era uma doença contagiosa. E sua família também atua nas artes? Meu pai é mecânico. Minha mãe ensina a 3ª série. São pessoas maravilhosas. Tenho certeza que sim, interrompeu Penélope com falsa simpatia. Deve ser esmagador de repente ser jogada no nosso mundo. A atenção, as expectativas. Nem todo mundo está preparado para lidar com essa pressão. Ellen retornou com 2 taças de vinho, entregando uma a Kelly.
Os dedos deles se tocaram brevemente, e ela captou algo nos olhos dele, quase um pedido de desculpas pelo que estavam prestes a enfrentar. Callie lida bem com pressão, disse ele, sentando-se ao lado dela no sofá. A distância entre eles fora cuidadosamente calculada, próxima o suficiente para sugerir intimidade, distante o bastante para permanecer apropriada. Claro que sim, disse Vivien suavemente. Tenho certeza de que ela é bastante adaptável. Mas, Ellen, querido, precisamos discutir as implicações práticas desta situação. Que situação? A voz de Ellen carregava um tom de alerta. A situação em que seu comportamento impulsivo colocou em risco meses de negociações cuidadosas, disse Richard, sua máscara diplomática escorregando ligeiramente. A parceria Ashworth não se trata apenas de relacionamentos pessoais, filho. É sobre negócios, sobre legado. Legado de quem? Perguntou Ellen. Porque não me lembro de ter concordado em sacrificar minha vida pessoal por um acordo comercial. Sua vida pessoal afeta os negócios da família, respondeu Vivien, com um estalo, e em seguida se recompôs imediatamente. Trabalhamos demais para construir nossa reputação para que seja comprometida por mal-entendidos. Kelly sentiu o calor subir ao peito. Mal-entendidos? Nada pessoal, querida, disse Vivien, com um sorriso que era todo dentes. Mas certamente entende que as aparências importam em nosso círculo. A imprensa já especula sobre seu passado, suas motivações. Não é ideal. O que minha mãe está tentando dizer, acrescentou Penélope de maneira gentil, é que esse tipo de atenção pode ser prejudicial se não for controlado. Talvez fosse melhor que você e Ellen recuassem um pouco. Deixassem as coisas esfriarem antes que alguém se machuque. A condescendência era tão espessa que Callie podia quase prová-la. Essas pessoas não eram apenas ricas, estavam acostumadas a conseguir o que queriam por meio de intimidação sutil e pressão social. Esperavam que ela se dobrasse, pedisse desculpas por existir na vida do filho deles, desaparecesse de volta ao seu lugar apropriado. Mas Callie crescera sendo uma das poucas estudantes negras em escolas predominantemente brancas. Construíra um negócio em indústrias que nem sempre acolhiam pessoas como ela. Sabia como se manter firme contra quem confundia a educação com fraqueza. Vocês estão certos, disse calmamente, apoiando a taça de vinho na mesa. Aparências importam. E a aparência agora é que Ellen está feliz pela primeira vez em anos, segundo ele. O silêncio que se seguiu era elétrico. O sorriso de Vivien não vacilou, mas algo perigoso brilhou em seus olhos. Felicidade é maravilhosa, disse ela com delicadeza afiada, mas é frequentemente temporária. Compatibilidade, por outro lado, é prática, sustentável. Está dizendo que não somos compatíveis? Perguntou Kelly. Estou dizendo que o amor nem sempre é suficiente, interveio Richard. Diferentes origens, expectativas, círculos sociais. Esses fatores importam mais do que os jovens querem admitir. Pai. A voz de Ellen era calma, mas firme. Já chega. É? Vivien se inclinou levemente. Porque fiz algumas pesquisas, Callie. Você é claramente inteligente, atraente, mas nunca se moveu em nossos círculos sociais. Não entende as pressões, as obrigações, os sacrifícios necessários. Você realmente está preparada para esse tipo de vida? A pergunta pairou no ar como um desafio. Kelly podia sentir todos os olhares sobre ela, esperando que ela se quebrasse sob o peso de seu escrutínio. Em vez disso, sorriu, com a mesma expressão serena que usara na galeria quando Ellen a abordou pela primeira vez. Senhora, Mercer, disse baixinho, a senhora está preparada para a possibilidade de que seu filho escolha a felicidade em vez da obrigação? A sala ficou em silêncio absoluto e Kelly sabia que acabara de declarar guerra. O silêncio se prolongou até se tornar insuportável. Então Vivien Mercer começou a rir, um som como cristal quebrando. Bem, disse ela, apoiando a taça de vinho com precisão deliberada.
Você certamente não falta coragem. Dou-lhe isso. Richard pigarreou desconfortável, enquanto a perfeita compostura de Penélope finalmente se rachou, revelando algo frio e cortante por baixo. Ellen, porém, encarava Callie com algo perigosamente próximo da admiração. Coragem é admirável, continuou Vivian, mas nem sempre é sensata. Você está jogando um jogo cujas regras não conhece, querida. Então talvez seja a hora de mudar o jogo, respondeu Kelly com firmeza. Chega! Ellen levantou-se abruptamente, a mão encontrando o ombro de Kelly. Essa conversa acabou. Sente-se, Ellen, ordenou seu pai, com uma voz que provavelmente movimentava conselhos administrativos e fechava negócios milionários. Não terminamos. Sim, terminamos. O tom de Ellen não dava margem a argumentos. Kelly é minha convidada, e vocês estão tratando ela como se fosse uma testemunha hostil. Estamos tratando ela como alguém que perturbou nossa família, retrucou Vivian, a máscara de polidez finalmente escorregando. Vocês têm ideia do que esse circo nos custou? O acordo Ashworth está por um fio por causa da sua pequena e dramática cena. Então que caia, disse Ellen, e as palavras caíram na sala como uma bomba. Eu nunca concordei com esse acordo em primeiro lugar. Penélope levantou-se tão rápido que quase derrubou a taça de vinho. Ellen, você está sendo irracional. Nossas famílias se conhecem desde a infância. Estávamos planejando isso há anos. Você estava planejando, corrigiu ele. Eu estava suportando isso. A honestidade crua em sua voz fez o peito de Kelly doer. Ela podia ver os anos de frustração reprimida, o peso das expectativas que ele nunca pediu, a lenta sufocação de viver a versão da vida que alguém escolheu por ele. Filho, a voz de Richard carregava um aviso. Pense bem no que está dizendo. Emoções passam. Relações de negócios duram gerações. Talvez esse seja o problema, respondeu Ellen. Talvez eu esteja cansado de viver para expectativas de homens mortos há gerações. Vivian ergueu-se da cadeira com a graça fluida de um predador. Você tem 34 anos, Ellen. É hora de parar de agir como adolescente rebelde e começar a pensar como herdeiro do legado da família. E se eu não quiser ser o herdeiro? A pergunta caiu como um soco no estômago. Até Kelly sentiu o choque reverberar pela sala. Isso não era mais sobre um relacionamento falso. Era sobre um homem finalmente falando verdades que enterrou por décadas. Você não quer dizer isso, disse Vivian. Mas, pela primeira vez, soou incerta. Não quero? Ellen aproximou-se de Kelly, a presença dele protetora e quente. Pela primeira vez em anos estou tomando minhas próprias decisões. E se isso ameaça seus acordos comerciais, talvez o problema não seja eu. Suas decisões? A voz de Penélope subiu um tom. Isso é o que ela é? Uma decisão? Algum tipo de rebeldia contra tudo que sua família construiu? Penélope, disse Kelly, baixinho, chamando a atenção para si. Posso perguntar uma coisa? A loira assentiu, claramente desconfiada de sua própria voz. Você realmente quer se casar com Ellen? Ou só quer casar-se com o nome Mercer? A pergunta pairou no ar como uma acusação. A boca de Penélope abriu e fechou silenciosamente, sua perfeita compostura finalmente completamente quebrada. Nós somos compatíveis, gaguejou ela. Entendemos os mundos um do outro. Não é isso que perguntei, Kelly pressionou suavemente. Você o ama? Amor é... Penélope olhou desesperadamente para Vivian, depois para Richard. Amor é um luxo. Parceria é prática. Isso é a coisa mais triste que já ouvi, disse Kelly. Ele dizia sério. O que você saberia sobre isso? Vivian estalou. Você nunca precisou fazer sacrifícios por algo maior que você, não precisou? Kelly ergueu-se combinando a energia da mulher mais velha. Passei minha vida inteira provando meu valor em salas onde presumiam que eu não pertencia. Construí um negócio do zero, porque ninguém ia me dar oportunidades.
Sacrifiquei conforto e segurança para perseguir algo em que acreditava. A diferença é que eu escolhi meus sacrifícios. E o que exatamente você está escolhendo agora? Perguntou Richard, seu instinto de advogado captando qualquer fraqueza. Um homem que você mal conhece. Um estilo de vida para o qual você não está preparada. Ou você está escolhendo apenas o dinheiro que vem com ele? Kelly sentiu Ellen tenso ao seu lado e percebeu que aquele era o momento que definiria tudo. Todos esperavam que ela revelasse suas verdadeiras motivações, provasse as piores suposições sobre seu caráter. Em vez disso, olhou diretamente para Ellen, vendo além das roupas caras e do legado familiar, até o homem que pediu ajuda a uma estranha, que passou a tarde aprendendo a pedir seu próprio café, que a defendeu contra os preconceitos da própria família. Estou escolhendo honestidade, disse ela. Algo que parece escasso nesta casa. Como ousa? Começou Vivian, mas Ellen a interrompeu. Ela está certa, disse ele em voz baixa. Não fomos honestos sobre nada, nem sobre o anúncio do noivado, nem sobre os acordos de negócios, nem sobre o que qualquer um de nós realmente quer. Ele se voltou diretamente para os pais. Eu não vou me casar com Penélope. Não vou unir nossas famílias para a conveniência de negócios de vocês. E não vou me desculpar por encontrar alguém que me vê como mais do que um ativo estratégico. Vocês vão se arrepender, disse Vivian, a voz tremendo de fúria contida. Vocês dois. Essa paixão vai passar. E quando passar, vão perceber o que deixaram escapar. Talvez, disse Ellen. Mas, pelo menos, será minha escolha me arrepender. Ele segurou a mão de Kelly, um gesto que parecia mais real do que qualquer coisa que tivessem ensaiado, e se dirigiu para a porta. Se saírem por aquela porta, gritou Richard atrás deles, não esperem que limpemos a bagunça quando tudo desmoronar. Ellen parou no limiar, olhando para sua família, para as pessoas que o criaram, mas nunca realmente o viram. Passei a vida inteira limpando as bagunças de vocês, disse. Acho que é hora de fazer algumas minhas. Enquanto caminhavam até o carro, a mão de Kelly, ainda entrelaçada à dele, ela podia sentir o peso do que acabara de acontecer. As fronteiras cuidadosamente traçadas de seu relacionamento falso haviam explodido, e ela não sabia o que restava no rastro disso. Isso foi a coisa mais corajosa que já fiz, disse ela chegando ao Tesla. Ou a mais estúpida. Ellen parou de andar e se voltou para ela, seus olhos cinza intensos na luz que se apagava. Cale, disse ele, e havia algo na voz que fez sua respiração falhar. Preciso te dizer uma coisa. O quê? Perguntou Kelly, o coração martelando contra as costelas. Ellen passou as duas mãos pelos cabelos, andando ao lado do carro como um animal enjaulado. As luzes de segurança da casa dos pais projetavam sombras longas pelo estacionamento, e, ao longe, a cidade brilhava como diamantes espalhados. Isso não é mais falso, disse finalmente, a voz áspera de emoção. Pelo menos não para mim. As palavras pairaram entre eles, perigosas e elétricas. Kelly sentiu o chão se mover sob seus pés, todas as fronteiras cuidadosamente estabelecidas desmoronando em um instante. Ellen, eu sei que dissemos que isso era negócio. Eu sei que tínhamos regras, condições e uma estratégia de saída limpa. Ele parou de andar e olhou diretamente para ela. Mas em algum momento, entre aquela primeira noite e te ver enfrentar minha família como uma guerreira, isso se tornou real. E eu não posso mais fingir o contrário. A garganta de Kelly secou. Nós concordamos. Eu sei o que combinamos, disse ele, se aproximando. Mas você se viu lá dentro? Do jeito que você defendeu não só a mim, mas a ideia de que as pessoas devem escolher sua própria felicidade. Do jeito que fez Penélope questionar tudo o que ela achava que queria. Eu só estava sendo honesta. Exatamente. Os olhos dele eram intensos, buscando o rosto dela. Você é a pessoa mais honesta que já conheci, e estar perto de você me faz querer ser honesto também, mesmo quando é aterrorizante. Kelly sentiu sua determinação vacilar.
O homem diante dela não era o curador polido e cuidadoso que conhecera na galeria. Era alguém cru, vulnerável, alguém que acabara de queimar pontes com toda a família, em parte por causa dela. Isso complica tudo, sussurrou. Eu sei. Tínhamos um plano, um cronograma, uma estratégia de saída. Eu sei que sua família já me odeia. Se isso se tornar real e não der certo, Ellen alcançou suas mãos e ela não se afastou. Minha família deixou de ter importância no momento em que tentaram te fazer se sentir pequena. E quanto a não dar certo, ele pausou, os polegares descrevendo círculos nas palmas dela. E se desse certo? A pergunta era aterrorizante em sua simplicidade. E se desse certo? E se essa conexão estranha e impossível em que haviam tropeçado fosse, na verdade, o começo de algo extraordinário? Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou, depois novamente, e novamente. Os abutres estão circulando, disse ela, puxando o celular e vendo uma dúzia de novas notificações. Alguém havia filmado a saída deles da propriedade Mercer, e a internet havia explodido com especulações sobre o confronto familiar. O TMZ está chamando de confronto dramático. Ela leu em voz alta. Fontes próximas à família sugerem que as tensões chegaram ao limite durante um jantar acalorado. Fontes próximas à família, repetiu Ellen amargamente. Provavelmente Penélope. Ela sempre foi amiga dos blogueiros de fofoca. Outra notificação apareceu, dessa vez de um número que Kelly não reconhecia. Uma mensagem de texto com uma foto anexada. O estômago dela afundou ao abrir. Era uma foto de seu prédio, tirada do outro lado da rua. A mensagem dizia: entrevista exclusiva. Remuneração muito generosa. Me ligue. Encontraram meu endereço, disse ela, mostrando a Ellen a mensagem. Provavelmente há fotógrafos lá agora. A mandíbula de Ellen se fechou. Você não vai para casa hoje à noite, não é seguro. Mas para onde eu vou? Não posso pagar hotel por tempo indefinido e não vou me esconder para sempre. Você vai ficar comigo. A oferta foi imediata, protetora e completamente imprópria dada a situação complicada deles. Ellen, se eu ficar na sua casa, a mídia vai se deliciar. Namorada misteriosa se muda após drama familiar. Você consegue imaginar as manchetes? Não me importo mais com manchetes, disse ele ferozmente. Me importo em te manter segura. Eles estavam na entrada circular, presos entre a desaprovação da família dele e a fome da mídia, e Kelly percebeu que o relacionamento falso os havia encurralado em uma situação muito real. Isso é exatamente sobre o que sua mãe me avisou, disse ela em voz baixa. A pressão, a vigilância, as escolhas impossíveis. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu não esteja preparada para isso. Não, disse Ellen, a voz firme. Não deixe que eles façam você duvidar de si mesma. Você lidou com aquela sala melhor do que qualquer pessoa que eu já vi enfrentar minha família. Você é mais forte do que qualquer um de nós. Mas será que sou forte o suficiente para isso? Ela gesticulou entre eles, abrangendo tudo. A atração que já não podiam negar, o circo da mídia, o drama familiar, a logística impossível de duas pessoas de mundos completamente diferentes tentando construir algo real. Ellen ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto sob a iluminação do segurança. Quando falou, a voz estava mais suave, mais vulnerável do que ela jamais ouvira. Eu não sei, admitiu. Nunca tentei construir algo real antes. Minha vida inteira foi sobre manter aparências, cumprir expectativas, interpretar papéis. Mas com você... Ele pausou, buscando palavras. Com você... Eu quero tentar. Uma porta de carro bateu em algum lugar distante, seguida por vozes e o clique de equipamento fotográfico. Os fotógrafos os haviam encontrado. Precisamos ir, disse Ellen urgentemente, movendo-se para o lado do motorista. Decidimos depois. Segurança em primeiro lugar. Enquanto se afastavam de Bear,
com paparazzi seguindo à distância de forma discreta, Kelly olhou para as luzes da cidade e tentou processar tudo o que havia mudado em apenas uma noite. Ela chegara a esse jantar como sua namorada falsa, interpretando um papel para ajudá-lo a evitar um noivado indesejado. Agora, ela era algo completamente diferente. Uma mulher presa entre sua vida cuidadosamente controlada e a possibilidade aterrorizante de algo que nunca esperara encontrar. "Para onde estamos indo?" perguntou enquanto Ellen pegava uma saída que ela não reconhecia. "Para um lugar onde possamos pensar", disse ele. "Um lugar silencioso." Então ele olhou para ela e, mesmo na penumbra do carro, ela pôde ver a esperança e o medo lutando em seu olhar. "Aí decidiremos se somos corajosos o suficiente para descobrir o que acontece quando parar de fingir." Ellen os levou ao observatório Griffith, estacionando no estacionamento quase vazio, enquanto Los Angeles se espalhava abaixo como uma constelação caída na Terra. Àquela hora, o icônico prédio estava fechado, mas a vista continuava deslumbrante. Milhões de luzes cintilando na escuridão, cada uma representando uma vida, uma história, uma escolha. Eles ficaram em silêncio por vários minutos, ambos processando o peso de tudo que havia mudado entre eles. "Eu costumava vir aqui quando era mais jovem", disse finalmente Ellen, as mãos ainda firmes no volante. "Sempre que as expectativas dos meus pais pareciam sufocantes, eu dirigia até aqui para me lembrar de que havia um mundo inteiro além dos planos deles para mim." "Ajudava?" perguntou Kelly em voz baixa. "Às vezes, mas eu sempre acabava voltando", respondeu ele, virando-se para encará-la, o rosto nu de qualquer disfarce. "Sempre escolhi o caminho seguro, o caminho esperado, mesmo quando isso estava me matando aos poucos." Kelly soltou o cinto de segurança e se virou completamente para ele. "O que te fez mudar?" A resposta veio imediata, firme. "Aquela noite na galeria, quando você disse sim para ajudar um completo desconhecido. Foi o ato mais corajoso que eu já presenciei. E depois, esta noite, te ver enfrentando pessoas que passaram a vida inteira intimidando os outros." Ele balançou a cabeça em admiração. "Você me faz querer ser corajoso também." Eu não estava sendo corajosa", disse Kelly, com a voz trêmula. "Eu estava apavorada. Ainda estou." "Do quê?" Ela olhou para a cidade lá embaixo, reunindo coragem para dar voz aos medos que cresciam desde o momento em que seus olhares se cruzaram naquela galeria. "Disso. De você. Do fato de que o que começou como 3 minutos de fingimento se tornou a coisa mais real da minha vida." O ar pareceu desaparecer. Ellen prendeu a respiração. "Ellen, eu tenho medo de querer algo que nunca foi para ser meu", continuou ela, as palavras saindo em torrente, como uma represa que se rompe. "Tenho medo do seu mundo, das câmeras, da exposição, das pessoas que acham que sabem o que eu mereço. Mas, acima de tudo, tenho medo de quanto eu me importo com você." A confissão pairou entre eles, frágil e elétrica. Do lado de fora, a cidade pulsava com a energia da madrugada. Dentro do carro, tudo estava imóvel, exceto pelos 2 corações batendo em um mesmo ritmo, finalmente admitindo a verdade. "Quer saber o que me assusta?" perguntou Ellen, estendendo a mão para a dela. "Tenho medo de ter passado 34 anos andando pela vida como se estivesse dormindo, e você ser a primeira pessoa que me faz querer acordar. Tenho medo de te deixar ir e passar o resto da vida me perguntando: e se? E se tentarmos e não der certo, pelo menos vamos saber que fomos corajosos o bastante para tentar." O polegar dele desenhou um círculo sobre os dedos dela, e o toque enviou um arrepio elétrico pelo braço de Kelly. "Kelly, eu sei que isso é complicado. Sei que o momento é péssimo e as circunstâncias são absurdas, mas também sei que nunca senti por ninguém o que sinto por você." "E o que você sente por mim?"
ela sussurrou. Ellen ficou em silêncio por um instante, escolhendo as palavras com cuidado. Sinto como se tivesse prendido a respiração por toda a vida, e você fosse a primeira pessoa que me fez lembrar como respirar. A metáfora era tão linda, tão perfeitamente dele, que Kelly sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isso é assustador e maravilhoso e completamente impossível. As coisas que mais valem a pena geralmente são, respondeu ele com um meio sorriso. Eles voltaram ao silêncio, as mãos entrelaçadas, sentindo o peso da decisão diante deles. À distância, um avião riscava o céu estrelado, levando passageiros rumo a destinos desconhecidos. Se formos fazer isso, disse Kelly, finalmente, se formos tornar isso real, que seja do jeito certo, sem contratos, sem fingimento, sem mentiras. Sem fingimento, confirmou Ellen. E a gente enfrenta sua família, a mídia, tudo isso, juntos. Juntos, repetiu ela. E se ficar difícil demais, se a pressão for insuportável, a gente é honesto sobre isso também, sem mártires, sem silêncios. Honestidade em tudo, prometeu ele. Kelly olhou de verdade, como se o enxergasse pela primeira vez. A fachada polida que ela conhecera na galeria havia desaparecido. Ali estava Ellen, vulnerável, real e mais bonito do que qualquer obra de arte que ele já havia exibido. Ainda estou com medo, confessou ela. Eu também, respondeu ele. E então levantou suas mãos entrelaçadas e depositou um beijo suave nos dedos dela. Mas prefiro ter medo com você do que estar seguro sem você. A simplicidade da frase quebrou algo dentro de Kelly. Uma muralha erguida por anos de precaução e controle. Ela sempre escolhera o seguro em vez do arriscado, o prático em vez do apaixonado. Tinha construído uma vida cuidadosamente protegida contra decepções e corações partidos. Mas ali, naquele carro, ao lado de um homem que acabara de escolher o risco, escolher ela. Kelly percebeu que segurança, às vezes, era apenas outra palavra para conformismo. Ok, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ok, vamos ser corajosos. Vamos parar de fingir e ver o que acontece quando realmente escolhemos um ao outro. O sorriso de Ellen iluminou todo o rosto dele, transformando o momento em algo quase mágico. Tem certeza? Perguntou. Em vez de responder com palavras, Kelly se inclinou pelo console central e o beijou. Não era na intimidade ensaiada para câmeras que haviam planejado. Era verdadeira, desesperada, intensa. Um beijo que tinha gosto de verdade e de possibilidades, uma coragem que podia mudar tudo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Ellen descansou a testa contra a dela. Chega de arranjos de 3 minutos, murmurou ele. Chega de contratos de namorada falsa, concordou ela. Só nós. Por mais complicado, confuso e impossível que seja, só nós. Enquanto dirigiam de volta à cidade, mãos entrelaçadas sobre o console, Kelly sentiu algo que não sentia há anos. A liberdade aterrorizante e eletrizante de se jogar no desconhecido, sem saber onde iria aterrissar. Atrás deles, o observatório se erguia como um guardião silencioso contra o céu, um monumento ao desejo humano de alcançar o que está além do seguro, do conhecido, do esperado. À frente, tudo era incerto, imprevisível e completamente real. 2 anos depois, a luz da manhã atravessava as janelas do chão ao teto do loft deles em Venice Beach, desenhando sombras geométricas pelo chão de madeira. Kelly estava aconchegada no cantinho de leitura que haviam criado, laptop no colo, vapor subindo de sua caneca de café. Seu negócio havia crescido além de tudo que ela imaginara. Uma agência criativa completa, 3 funcionários e uma lista de clientes que incluía galerias, museus e artistas com quem só sonhara trabalhar. Ellen surgiu do quarto, cabelo ainda despenteado do sono, vestindo a camiseta desbotada da UCLA,
que comprara depois que Kelly mencionara ter estudado lá. Trocara os ternos sob medida por um estilo mais relaxado, mas ainda se movia com aquela graça cuidadosa que a conquistara desde o primeiro instante. "Bom dia, linda", murmurou, depositando um beijo no topo da cabeça dela antes de ir à cozinha. "Como está o projeto da Galeria Morrison?" "Quase pronto", respondeu Kelly, sem tirar os olhos da tela. "Quer ver?" Ellen voltou com seu próprio café e se acomodou ao lado dela, tão próximo que podia sentir o cheiro familiar de cedro e roupa limpa. Ela virou o laptop para ele, revelando uma identidade visual sofisticada para um novo espaço de arte contemporânea no centro de Los Angeles. "Isso é incrível", ele disse, deslizando pelas imagens. "A forma como você incorporou os elementos arquitetônicos do prédio no logo é brilhante." "Você me ensinou a ver os espaços de forma diferente", disse Kelly, salvando o trabalho e fechando o laptop. "Falando nisso, como foi a reunião com o cliente ontem?" O rosto de Ellen se iluminou, com a mesma expressão que ele tinha sempre que falava sobre sua nova empreitada. Depois de um desentendimento espetacular com os pais, que durou 6 meses, ele havia iniciado sua própria consultoria curatorial, focada em artistas emergentes e espaços pouco convencionais. Chega de galerias formais ou politicagens. Apenas apreciação pura e honesta pela arte e pelas pessoas que a criam. Eles disseram sim, ele disse, sorrindo. "O galpão no Distrito das Artes é oficialmente meu pelo próximo ano. Vamos transformar isso em algo que ninguém jamais viu", exclamou Kelly, jogando os braços em volta do pescoço dele e derrubando a caneca de café no processo. Ambos se atiraram para salvar o laptop, rindo enquanto secavam o líquido com o que encontraram mais perto. O jornal de ontem, com uma pequena nota sobre uma inauguração de galeria que haviam visitado juntos. Hoje em dia, suas aparições nas páginas sociais eram rápidas e amigáveis. A mídia já havia seguido para novos escândalos, e Kelly aprendera a lidar com fotógrafos ocasionais com a mesma graça que trazia para tudo na vida. Ela nunca se sentiria confortável com tanta atenção, mas descobrira que o amor tornava muitas coisas impossíveis, suportáveis. "Eu também tenho notícias", disse ela, recostando-se nele depois que a crise do café foi resolvida. "Boas notícias ou notícias incríveis?" "Notícias que mudam a vida?" Ellen perguntou, o rosto sério, procurando entender a expressão dela. Que tipo de mudança de vida? Kelly não respondeu de imediato. Em vez disso, puxou do bolso do roupão um pequeno palito branco. Havia feito o teste naquela manhã, encarando as 2 linhas rosas em descrença antes de repetir o teste 3 vezes para ter certeza. Ellen olhou para o teste de gravidez, a boca abrindo e fechando sem som. "Você está grávida", disse Kelly, as palavras parecendo surreais mesmo enquanto saíam de seus lábios. O teste marcava 8 semanas. Por um instante, o mundo inteiro ficou completamente em silêncio. Então, o rosto de Ellen se iluminou com o sorriso mais radiante que ela já tinha visto, e ele a beijou, rindo contra seus lábios, mãos trêmulas enquanto segurava o rosto dela. "Vamos ter um bebê", sussurrou ele, como se falar em voz alta tornasse tudo ainda mais real. "Vamos ter um bebê", confirmou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles se abraçaram na luz da manhã, absorvendo a magnitude desse presente inesperado. Não estava planejado. Já haviam conversado sobre filhos um dia, mas o um dia, de repente, se tornou agora. "Está com medo?" perguntou Ellen, encostando o rosto no cabelo dela. "Aterrorizada?" admitiu Kelly. "E você?" "Completamente, mas do tipo bom de aterrorizada, o tipo que significa que algo importante está acontecendo." 1 ano depois, estavam nos jardins da Huntington Library, cercados por 75 amigos e familiares. Kelly usava um vestido simples de seda na cor do champanhe, cabelo natural preso em um coque elegante, adornado com mosquitinhos de flores. Ellen escrevera seus próprios votos, e ao falar sobre como ela o ensinara a diferença entre existir e viver,
Não havia um olho seco entre os convidados. Mesmo Vivian e Richard estavam presentes. Mas só após o nascimento da neta, Zora Amélia Mercer, a barreira entre expectativas e aceitação começara a se dissolver. Segurar a neta pela primeira vez suavizou algo dentro deles, e embora o relacionamento deles com Kelly nunca fosse fácil, havia se tornado genuíno. Penélope casou-se com um gestor de fundos de Connecticut e enviou um presente de casamento com uma nota que dizia simplesmente: "Obrigada por me mostrar o que eu realmente queria." Ela parecia verdadeiramente feliz nas fotos de noivado, radiante de um jeito que nunca tinha sido durante sua perseguição a Ellen. Mas o momento mais emocionante da cerimônia foi quando o pai de Kelly a conduziu até o altar. Marcus Jameson, ainda no seu melhor terno apesar do calor, se inclinou enquanto se aproximavam do altar e sussurrou: "Ele te olha como se você tivesse pendurado à lua, minha filha. É assim que você sabe." Agora, enquanto o sol se punha sobre o Pacífico, Kelly estava na varanda, observando Ellen empurrar Zora, de 18 meses, no balanço que ele havia instalado entre duas palmeiras. As risadas encantadas da filha se misturavam com a brisa do mar, com o som das ondas e das gaivotas. Zora tinha os olhos cinzentos de Ellen e o temperamento teimoso de Kelly, além de um sorriso capaz de conquistar qualquer um a 50 metros de distância. Ela era destemida, como só os pequenos conseguem ser, encarando o mundo com curiosidade e absoluta certeza de que era amada. "Mais alto, papai! Mais alto!" exigia Zora, segurando firme as correntes do balanço com suas mãozinhas rechonchudas. "Se eu te empurrar mais, você vai entrar em órbita." Rindo, Ellen ainda assim a empurrou um pouco mais alto. A mão de Kelly deslizou inconscientemente sobre sua barriga ainda lisa, onde o segundo bebê começava a se fazer notar. Na próxima semana, descobririam se Zora teria um irmão ou uma irmã. Mas, por enquanto, bastava saber que sua família estava crescendo. O celular vibrou com uma mensagem de Tânia, a amiga que a havia arrastado para aquela abertura de galeria que parecia uma eternidade atrás. "Vi a matéria da Architectural Digest sobre sua casa. Você está vivendo o sonho, garota." Kelly sorriu, observando a vida incomum que haviam construído. Não era o sonho que ela havia planejado, mas era melhor, mais bagunçado, mais complicado e infinitamente mais real do que qualquer coisa que pudesse imaginar. "Venha cá", chamou Ellen, pegando Zora no colo e estendendo o braço livre em direção a Kelly. Abraço de família antes do banho. Enquanto caminhava até eles, Kelly lembrou da noite no observatório, quando decidiram ser corajosos, escolherem um ao outro apesar da impossibilidade de tudo. Eles não tinham ideia do que estavam prestes a enfrentar. Os desafios de unir seus mundos, a atenção da mídia, que demorou meses a desaparecer, o drama familiar que exigiu paciência e perdão de todos os lados, mas também não tinham ideia da alegria que os esperava. As manhãs silenciosas de domingo, as piadas internas, a forma como Ellen ainda trazia o café exatamente como ela gostava, como ela lhe ensinou a encontrar beleza nos momentos comuns, e ele mostrou que ela era digna de um amor extraordinário. "O que está pensando?" perguntou Ellen, enquanto se encaixava no abraço. "Apenas lembrando", respondeu ela, depositando um beijo na cabeça encaracolada de Zora. "Naquela noite você me pediu para fingir ser sua namorada por 3 minutos. Os melhores 3 minutos da minha vida", disse ele, beijando sua têmpora. "Embora eu goste bastante de todos os minutos que vieram depois, até os bagunçados, especialmente os bagunçados." Enquanto entravam para o banho de Zora, Kelly viu o reflexo deles na porta de vidro deslizante. 3 pessoas que, de alguma forma, haviam se tornado uma família, escolhendo o amor ao invés do medo, a verdade ao invés da conveniência, a realidade bagunçada ao invés da perfeição fingida. Às vezes, as melhores histórias começam com mentiras que se tornam verdadeiras.
Você teria coragem de dizer sim a 3 minutos que poderiam mudar toda a sua vida? Já tomou uma decisão de última hora que levou a algo belo? Compartilhe suas experiências sobre arriscar-se por amor nos comentários. Sua participação é muito importante para o canal. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar suas impressões. Até a próxima!